Começa agora o Gospel News desta quinta-feira. Hoje é dia 25 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver no Gospel News desta quinta-feira. Terremotos deixam mais de 160 mortos na Venezuela e líderes mundiais se reúnem para enviar ajuda humanitária. Banco Central eleva a estimativa de crescimento do PIB para 2% após os resultados do primeiro trimestre do ano. O senador petista Jacques Wagner deixa a liderança do governo no Senado e Lula anuncia Tereza Leitão. O presidente disse que a missão será articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira. Marco Rubio nega pedágio no Estreito de Hormuz e Irã volta a ameaçar Israel se não houver retirada de tropas no sul do Líbano. Polícia Civil prende vereador petista em suposto esquema de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. E ainda, as entrevistas de Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti após a vitória contra a Escócia e a festa dos brasileiros em Miami. Boa noite. Abrimos o Gospel News desta quinta-feira falando sobre os terremotos que atingiram a Venezuela. Mais de 160 pessoas já morreram e quase 1.000 estão feridas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima números muito maiores. Segundo o departamento, o número de vítimas pode passar de 10.000. O presidente Lula disse que o Brasil vai enviar ajuda ao país vizinho. 2 terremotos provocaram desabamentos e muita confusão na Venezuela. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram prédios balançando, residências caindo e uma correria nas ruas. Marico! De acordo com o governo venezuelano, os abalos de magnitude de 7,2 e 7,5 ocorreram com menos de 1 minuto de diferença. O epicentro do tremor mais forte foi localizado próximo à cidade de El Guayabo. A presidente interina do país, Delcy Rodrigues, decretou estado de emergência. Mais de 500 equipes de emergência estão trabalhando para tirar os sobreviventes dos escombros. Delcy Rodrigues também anunciou a suspensão das aulas e todos os serviços não essenciais. O governo venezuelano confirmou mais de 160 vítimas após os terremotos, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que esse número possa passar de 10.000. Chefes de Estado e do governo se solidarizaram e se colocaram à disposição para enviar ajuda humanitária e equipes de resgates. Nas redes sociais, Lula pediu uma avaliação para que o Brasil envie assistência à Venezuela. Lula também declarou que o Brasil está disposto a apoiar o governo venezuelano na recuperação das áreas afetadas. Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que o país vai prestar assistências. Mais tarde, o governo dos Estados Unidos confirmou o envio de equipes de busca e resgate, suprimentos médicos, ajuda humanitária e outros recursos. O presidente Donald Trump também prestou solidariedade em uma publicação e disse que os Estados Unidos vão ajudar os novos e queridos amigos. Outros líderes de todo o mundo também se mostraram dispostos a enviar ajuda à Venezuela. O Banco Central elevou a estimativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, para 2%. O relatório de política monetária do segundo trimestre, publicado nesta terça-feira, diz que o aumento da expectativa de expansão da economia reflete, em grande parte, estímulos de natureza fiscal e creditícia. O Banco Central explica ainda que a revisão decorre principalmente da surpresa positiva no resultado do primeiro trimestre e da melhora nas perspectivas para a agropecuária e indústria extrativa. Neste ano, o presidente Lula tem ampliado o acesso ao crédito com melhores taxas. Somente no primeiro semestre, o governo disponibilizou novas linhas para caminhoneiros, taxistas, microempreendedores, reforma de imóveis e renegociação de dívidas. Mas essas medidas colocam o Banco Central em alerta para manter a taxa básica de juros da economia brasileira em um patamar maior. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir a taxa em 0,25 ponto percentual, o que empurrou a Selic para 14,25% ao ano.
O senador Flávio Bolsonaro publicou um texto em resposta ao vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela afirmou ter sido apunhalada e humilhada por ele. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter ofendido Michele de forma intencional e pediu desculpas. Michele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que relatou uma ligação com Flávio depois de criticar publicamente as negociações do PL no Ceará. E na manhã de hoje, ela disse na rede social que não tem raiva de ninguém e que vai trabalhar junto com o Flávio para derrotar o atual governo. Michele pediu também para que não retirem os trechos da fala dela de contexto para gerar confusão. E o senador petista Jacques Wagner anunciou a saída da liderança do governo no Senado Federal após uma operação da Polícia Federal revelar uma proximidade com Daniel Vorcaro. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, anunciou que vai deixar a liderança do governo no Senado, em meio a uma investigação por supostos vínculos com o Banco Master. Poderoso aliado do presidente Lula no Senado, a investigação contra Wagner aproxima o escândalo bilionário do Banco Master do presidente, no momento em que ele se prepara para disputar a reeleição em outubro. O senador anunciou sua renúncia à liderança da bancada após uma conversa com Lula. Em uma postagem em sua conta na rede social X, Jacques Wagner escreveu: "Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula." Na última quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do senador. Além de senador pelo PT, Wagner foi governador da Bahia e ocupou vários cargos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Na manhã de hoje, o presidente Lula anunciou a senadora Tereza Leitão para assumir a liderança do governo no Senado. O petista afirmou que ela vai ter a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira. E o deputado federal Josimar Maranhãozinho foi alvo de buscas da Polícia Federal na manhã de hoje em uma operação que investiga suspeita de desvio de emendas. Segundo a Polícia Federal, os valores foram pagos por uma empresa pública e depois transferidos para empresas ligadas ao grupo investigado através de contratos. Em março deste ano, Josimar foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão por corrupção passiva. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, rejeitou hoje um possível pedágio a ser pago pelos navios que cruzarem o Estreito de Hormuz. O Irã voltou a dizer que todas as embarcações que passarem pela região vão precisar de autorização. O secretário de Estado americano Marco Rubio advertiu nesta quinta-feira que o possível pedágio iraniano aos navios que transitam pelo Estreito de Hormuz estabeleceria um precedente para outras rotas navegáveis no mundo. As vias navegáveis internacionais não pertencem a nenhum Estado-nação. Esse é um princípio fundamental no mundo atual, sem o qual o mundo estaria em total caos. Se de fato aceitássemos que se pode cobrar pelo uso de uma via navegável internacional simplesmente por ela estar próxima ao seu espaço territorial, então isso se espalharia pelo mundo como um contágio. Rubio participou nesta quinta-feira de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo no Bahrein. Ele fez os comentários depois que Irã e Omã anunciaram esta semana que estão estudando os custos de uma futura administração do Estreito de Hormuz, que ficará responsável por oferecer serviços marítimos na região. Os termos utilizados pelos dois países provocaram temor da cobrança de uma taxa para cruzar a rota marítima, pela qual, antes da guerra, trafegava 20% do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos em todo o planeta. Também nesta quinta-feira, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, advertiu que nenhum navio poderá cruzar o Estreito de Hormuz sem autorização iraniana e ameaçou adotar medidas apropriadas contra quem violar a restrição. O futuro da passagem marítima, crucial para o comércio mundial de combustível e bloqueada de fato pelo Irã durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, continua sendo um tema de controvérsia nas negociações entre Teherã e Washington. E o Irã voltou a ameaçar Israel após o governo israelense negar a retirada de soldados do sul do Líbano. O chefe de operações de inteligência do Irã afirmou que se Israel não se retirar voluntariamente do sul do Líbano, será forçado a fugir derrotado. O posicionamento aconteceu após o ministro da Defesa de Israel dizer que as tropas não vão sair do território, mesmo que os Estados Unidos exijam.
Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo dizendo que não vai se render. Israel e Estados Unidos estão em desavenças por conta da guerra no Oriente Médio. Enquanto Donald Trump tenta liderar as negociações para acabar com os conflitos na região, Netanyahu se mostra disposto a continuar com as operações, declarando haver ameaças do outro lado da fronteira. Hoje, mais cedo, um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que os soldados israelenses haviam deixado a região, mas a informação foi logo desmentida pelas autoridades de Israel. Em meio a tudo isso, ainda há negociações que prevê a transferência do controle de parte do território libanês para as Forças Armadas do Líbano. Segundo informações, os Estados Unidos estão liderando essa ideia e estariam dispostos a treinar os soldados oficiais do Líbano para que não mantenham vínculos com o grupo terrorista Hezbollah. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu início aos 16 dias de comemorações do aniversário de 250 anos do país. O republicano fez um discurso político e disse que todas as lideranças do Irã foram aniquiladas. O presidente americano Donald Trump começou uma grande programação em homenagem ao aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. O republicano abriu as comemorações com um comício na inauguração da grande feira estadual americana em Washington, com um discurso altamente politizado para sua agenda eleitoral de segundo mandato. And last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran. E na semana passada assinamos um acordo histórico para pôr fim ao conflito com o Irã, abrir totalmente o Estreito de Hormuz e fazer o que nenhum presidente jamais conseguiu. O Irã nunca terá uma arma nuclear, isso está decidido. E graças às Forças Armadas dos Estados Unidos, hoje o Irã não tem marinha, nem força aérea, nem capacidade antiaérea, nem lançadores de mísseis, nem indústria, e sua liderança foi aniquilada. No missile launches, no manufacturing. And their leadership has been obliterated. A feira será realizada até 10 de julho e inclui exposições que representam os 50 estados e os 6 territórios do país ao longo do National Mall, na capital americana. De acordo com os críticos de Trump, o magnata está utilizando o aniversário para se colocar no centro do discurso nacional. O presidente do governo espanhol negou que exista corrupção na gestão dele. Um ex-ministro do governo foi condenado a 24 anos de prisão por irregularidades em contratos públicos durante a pandemia da Covid-19. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, negou que haja corrupção generalizada em seu executivo. O líder socialista compareceu perante o Congresso dos Deputados após a condenação a 24 anos de prisão por corrupção de José Luis Ábalos, um ex-ministro dos transportes muito próximo a ele. Além disso, seu irmão Davi acaba de ser julgado por tráfico de influência, um dos crimes que coloca sua esposa a um passo de ir a julgamento e sob proibição de deixar o país. O antecessor socialista, o ex-chefe de governo José Luis Rodríguez Zapatero, amigo e aliado de Sánchez, também responde a processo por supostamente influenciar, em troca de dinheiro, o resgate de uma companhia aérea com recursos públicos. Por trás desse amontoado de manchetes, de vazamentos, de especulações, há 3 questões distintas, 3 questões de natureza e de escalas diferentes. Aliás, determinados atores políticos e midiáticos estão tentando misturar, para igualá-las e com isso confundir as pessoas e criar uma sensação de corrupção generalizada, que já lhes digo, senhoras e senhores, não existe. Sánchez criticou o processo judicial contra sua esposa Begoña Gómez e a imposição de medidas cautelares. O processo contra minha esposa e também contra meu irmão foi instaurado contra o parecer do Ministério Público. No caso da minha esposa, foi objeto de 15 revogações, totais ou parciais, por parte do Tribunal Provincial, além de meia dúzia de queixas do Conselho Geral do Poder Judiciário e culminou em medidas cautelares, que eu creio, senhoras e senhores, extrapolam todos os limites do razoável, chegando inclusive a colocar em dúvida o trabalho da Polícia Nacional. O líder de oposição do Partido Popular, o conservador Alberto Núñez, respondeu a Sánchez exigindo que antecipe as eleições previstas para 2027. A coletiva ocorre em um momento de fragilidade do presidente, que governa em minoria parlamentar, incapaz de aprovar o orçamento e muitas de suas iniciativas. O debate é se Espanha pode seguir em manos de um governo corrupto.
O debate se a Espanha pode continuar nas mãos de um governo corrupto, sem apoio, sem orçamento, sem outro projeto que não seja se manter no poder, sem a mínima autoridade moral que o cargo exige. E todos sabemos a resposta. Todos sabemos que a maioria dos espanhóis já não suporta mais escândalos, que a legislatura está esgotada e que o clima político que ela gerou é incompatível com a normalidade democrática. Incompatível com a normalidade democrática. O presidente do governo, que não é investigado em nenhum processo judicial, já havia adiantado que não pretende renunciar nem antecipar as eleições. No próximo bloco, Polícia Civil prende vereador petista em suposto esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. E homem é preso com 2 toneladas de maconha escondidas em carreta em Minas Gerais. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC no transporte público. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Senival Moura, foi preso. A ação desta quinta-feira apura crimes de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro ligados a uma organização criminosa. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, em Goiás e Maranhão. De acordo com a Polícia Federal, os valores teriam sido feitos por intermédio de uma companhia de desenvolvimento dos vales de São Francisco e Parnaíba. Depois, os valores foram direcionados para a contratação de empresas supostamente vinculadas ao grupo investigado. O vereador petista Senival Moura foi preso na manhã de hoje. Os outros 2 alvos presos na operação foram Jair Ramos de Freitas, conhecido como Cachorrão, réu pelo assassinato do ex-presidente da Transunião, e Devanil de Souza, também réu pelo mesmo crime. Adalto Soares, então presidente da Transunião, foi morto em 2020. Após o crime, o PCC teria nomeado Lourival de França e Jair Ramos de Freitas para assumir os cargos de presidente e diretor da empresa e garantir o fluxo financeiro para a facção. Segundo os investigadores, Lourival está em Roma, na Itália. As autoridades vão pedir que o nome dele seja incluído na difusão vermelha da Interpol. No ano passado, a empresa Transunião obteve mais de 300 milhões de reais no sistema de transportes paulistano. Em nota, as autoridades de São Paulo disseram que as linhas cobertas pela empresa seguem operando normalmente. Já o prefeito Ricardo Nunes disse estar acompanhando o desdobramento da operação. As autoridades de São Paulo prenderam Rodrigo Oliveira, o suspeito de agredir uma mulher dentro de uma estação do metrô. Larissa Raundenberg sofreu fraturas no maxilar, no nariz e no joelho esquerdo, além de ter 3 dentes quebrados. A vítima disse estar confiante que a justiça será feita. O motivo do ataque segue em investigação. E uma casa desabou na manhã de hoje na comunidade Praia da Rosa, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. 2 crianças foram encontradas mortas sob os escombros. O incidente aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã. A região registrou muitas chuvas desde ontem. 2 pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas os militares receberam informações de que 2 crianças estavam sob os escombros. Segundo vizinhos, na hora do desabamento, os pais das garotas já tinham ido trabalhar. As filhas estavam se preparando para ir à escola. Ao meio-dia, a corporação informou que as crianças foram encontradas sem vida. A Defesa Civil avalia o risco de desabamento dos vizinhos. Toda a área foi isolada para o trabalho das autoridades. Um homem foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 2 toneladas de maconha em uma carreta. A droga tinha como destino a cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando perceberam que o motorista se assustou ao ver a blitz. Diante do nervosismo apresentado pelo homem, a equipe decidiu parar a carreta e levá-lo até o posto para uma vistoria mais detalhada. Durante a fiscalização, os agentes encontraram a droga escondida sobre uma carga de cosméticos. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é de que o carregamento apreendido tem aproximadamente 2 toneladas de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo seguia no sentido de Belo Horizonte e havia saído de Uberaba, com destino a Cariacica, no Espírito Santo. O motorista disse que ganharia R$10 mil para realizar a entrega da droga. A seguir, Vinícius Júnior lidera a vitória do Brasil contra a Escócia e a festa da torcida com a classificação para a próxima fase. Nos
últimos anos, o natto se tornou febre entre os japoneses. A comida à base de soja fermentada viralizou nas redes sociais e já é procurada em outras regiões do mundo. É assim que se prepara o natto, um elemento japonês à base de soja fermentada, cuja popularidade disparou em todo o mundo. Esse alimento super nutritivo, fermentado com bactérias, é um elemento indispensável no café da manhã japonês tradicional. Quem prova pela primeira vez se surpreende com o cheiro forte, a textura viscosa e o sabor bastante azedo. No começo, achei um pouco estranho, como se tivesse um sabor de queijo forte, algo parecido com isso, mas um pouco diferente. Era um sabor meio intenso, e com o tempo, acabei me acostumando e comecei a gostar. O consumo regular deste produto rico em fibras e proteínas é considerado benéfico para fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e aumentar a densidade óssea. Com a fama, nos últimos anos, o natto se somou à onda de alimentos fermentados, do kimchi coreano à kombucha, que já não conhecem fronteiras. O número de pessoas que vêm nos visitar aumentou. Na verdade, quando abrimos esta loja pela primeira vez, tínhamos tão poucos clientes que nos perguntávamos se sequer valia a pena continuar. Mas agora está entrando muita gente e sinto que as coisas começaram a dar certo. De acordo com as últimas estatísticas, as exportações japonesas de natto triplicaram desde 2017, chegando a 5.248 toneladas em 2025. China e Estados Unidos lideram os destinos. Além de seus supostos benefícios para a saúde, o natto também é muito valorizado no Japão por seu preço acessível. Os produtores veem na nova moda uma oportunidade para que o natto supere sua imagem de comida de pobre e se torne cada vez mais popular, além de qualquer fronteira. E o atacante brasileiro Vinícius Júnior assumiu o protagonismo da seleção na Copa do Mundo e liderou a vitória contra a Escócia. Ele marcou 2 vezes e está em segundo na artilharia do torneio, atrás apenas de Lionel Messi. Criticado por não ser tão decisivo na seleção brasileira como é no Real Madrid, Vinícius Júnior tratou de calar os críticos na primeira fase da Copa do Mundo. Marcou 4 gols nos 3 jogos do Brasil e está na briga pela artilharia, apenas 1 gol atrás do argentino Lionel Messi. É sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos e nos 3 primeiros jogos conseguir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol e nada melhor num cenário como esse, poder marcar os gols e fazer grandes jogos. A qualidade do Vini, que já mostrou muito o quanto que ele é decisivo, o quanto que ele gosta de jogos grandes, né? E agora cada vez mais ele experiente, cada vez mais entendendo o seu lugar na seleção brasileira. Com a vitória por 3-0 sobre a Escócia em Miami, a seleção brasileira conseguiu o primeiro objetivo na Copa do Mundo, ser a primeira colocada no Grupo C. Resumiu muito bem a nossa ambição e o que a gente queria, o nosso grande objetivo dessa primeira fase, que era ser primeiro desse grupo. O adversário do Brasil na segunda fase será definido nesta quinta-feira. Será o segundo colocado do Grupo F, Japão, Suécia ou Holanda, que é a favorita para terminar em primeiro e sair do caminho de Vini Júnior e companhia. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ficou satisfeito com a atuação do time contra a Escócia e destacou a maturidade dos jogadores. O treinador Carlo Ancelotti se mostrou mais satisfeito com o desempenho da seleção brasileira após a vitória sobre a Escócia por 3-0, que garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. Agora estamos jogando como una equipe. Esto es el objetivo. Estamos perfectos, no estamos perfectos, tenemos cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, el ritmo da bola, cuando tenemos el control de juego, puede ser un poco más rápida. Estou contente porque o equipo, depois do primeiro jogo, melhorou muito. É muito rápido. Agora estamos sólidos, isto é o mais importante, sobretudo em jogos, quando no mata-mata a solidez é muito, muito importante. Questionado sobre a atuação de Neymar, que estava afastado dos gramados há mais de 1 mês por conta de uma lesão e entrou no segundo tempo, o italiano disse:
Neymar no necesita motivación para jugar con... Creo que ningún jugador aquí necesita motivación para jugar con la camiseta de Brasil. Neymar es el mismo. Ya 34 años tiene a paixão que tiene un menino para jugar a fútbol. Eso es lo que él quiere. Sobre Vinícius Júnior, destaque absoluto da seleção brasileira na fase de grupos, com 4 gols neste Mundial, Carleto decretou: Ele está em uma condição muito boa. Eu acho que também o equipe lhe permite descansar quando temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola. O feito de alternar a posição, não só aberto, mas também por dentro, é uma vantagem para ele, obviamente, porque se tu recebes a bola por fora para marcar um gol, tem que tocarla 6, 7 vezes, por dentro é suficiente movimento. O Brasil volta a campo na segunda-feira, às 14 horas, já pelo mata-mata, que nesta edição começa pela fase 16 avos de final, criada por conta do aumento de 32 para 48 seleções na Copa do Mundo. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, definido após as partidas entre Tunísia e Holanda e Japão e Suécia, nesta quinta-feira, às 20 horas. As comemorações também aconteceram fora de campo. Do lado de fora do estádio, a torcida brasileira deixou o estádio em clima de festa e empolgada com o retorno de Neymar. O clima era de festa na saída do estádio de Miami, onde o Brasil venceu a Escócia por 3-0 e se classificou em primeiro lugar do Grupo C para o mata-mata da Copa do Mundo. Apesar da derrota, os escoceses se juntaram à celebração verde-amarela, embalada por música e dança. Tenho muito orgulho de ser escocês, nós demos o nosso melhor, mas você sabe, o Brasil é muito talentoso e o melhor time venceu. Mas estamos aqui pela festa. Nós vamos festejar a noite toda com os brasileiros e o samba. Vamos entrar no clima e vai ser uma noite incrível. Entre os brasileiros, o retorno de Neymar aos gramados, após mais de um mês afastado por conta de uma lesão, foi motivo de alegria. Não está entrosado, foi um motivador, mas assim, acho que o time tem que aprender a jogar sem o Neymar. Animado, foi um grande jogo, o Neymar é nosso ídolo e estamos muito empolgados para o próximo jogo. Achamos que vamos ganhar essa Copa do Mundo. O Brasil volta a campo na segunda-feira, às 14 horas, já pelo mata-mata, que nesta edição começa pela fase 16 avos de final, criada por conta do aumento de 32 para 48 seleções na Copa do Mundo. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, definido após as partidas entre Tunísia e Holanda e Japão e Suécia, nesta quinta-feira, às 20 horas. Nessa semana, o craque argentino Lionel Messi completou 39 anos e recebeu uma grande festa de confraternização. E na concentração essa festa aconteceu. No sábado, a Argentina entra em campo contra a Jordânia pela última rodada da fase de grupos. Lionel Messi celebrou seu 39º aniversário da maneira que melhor sabe, em campo com a bola nos pés. Após um dia repleto de mensagens de felicitações e homenagens, o capitão da seleção argentina participou do treino em Kansas City, antes do último jogo pela fase de grupos da Copa do Mundo. O craque apareceu sorridente ao lado de seus companheiros de equipe habituais, como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi, durante uma breve sessão aberta à imprensa. Sem uma cerimônia oficial no gramado, o time lhe prestou uma homenagem reservada, com surpresas e celebrações que o próprio jogador compartilhou nas redes sociais. As comemorações não podiam faltar, mas o foco permanece no desempenho esportivo. Messi teve um início de Copa espetacular, marcando os 5 gols nas vitórias sobre a Argélia e a Áustria. Em busca do tetra, a Argentina já está classificada como líder do Grupo J. Se prepara para enfrentar a Jordânia no sábado, em Arlington, nos arredores de Dallas. O técnico Lionel Scaloni pode optar por uma escalação alternativa, dando ritmo de jogo a peças-chave como Julián Álvares ou Leandro Paredes, enquanto mantém vivo o sonho de defender o título mundial conquistado no Catar.
E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.